Você que vai acompanhar também através das redes sociais, você é o nosso especial convidado a participar, fazer parte também do meu canal, que é o canal Deus Não Está Morto, com Francisco Dutra. Lá também você vai ouvir as pregações por inteiras, ou seja, ali de 20, 22 minutos, ali as pregações, e eu creio que você com certeza vai ser abençoado no nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar a meditar um pouco na palavra de Deus, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 7 em diante. Hoje nós vamos falar do grande perigo da incredulidade. Então eu creio que Deus ele tem uma palavra em teu coração no nome de Jesus. Versos 7 do capítulo 3 de Hebreus diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Versos 9 diz: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, versos 9, pondo-me à prova, e as minhas obras por 40 anos. Foi repetido aqui. Versos 10 diz assim: por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Em outra versão diz: tome cuidado, meu irmão, para que não haja nenhum de vocês um coração mau e perverso, que não venha vos desviar do Deus vivo. Em outras versões fala assim também. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer aqui uma pequena reflexão nessa tarde sobre o perigo da incredulidade. Às vezes nós medimos passagem que lemos na palavra, na Bíblia, como às vezes nós intitulamos elas como essa aqui, ela é importante, essa daqui não é tão importante. Mas eu quero te deixar bem claro para você que está me ouvindo, que a palavra de Deus, ela sim, ela é importante. Mas eu quero te chamar a atenção para algo que é muito sério, muito perigoso para a vida de qualquer ser humano. E essa mensagem hoje, ela não vai ser só direcionada para o povo de Deus, mas para você que está ouvindo essa mensagem. É exatamente você que está ouvindo essa mensagem agora, para o perigo da incredulidade. A palavra de Deus fala de um povo que Deus resolveu tirar ele do Egito, usando o servo dele Moisés. A palavra fala que aquele povo ele estava ali sendo escravizado há muito tempo, a saber, há mais de 400 anos. Aquele povo ele foi para ali no período de José, quando José foi vendido ali e foi levado até o Egito. E ali começou a trabalhar e ganhou ali, conquistou o coração de Faraó com simplicidade e honestidade e como um servo de Deus. Ali nasce o princípio, porque às vezes nós pregamos a palavra falando que o povo de Deus estava preso no Egito, mas não falamos o que aconteceu para aquele povo estar ali. Primeiro, aquele povo foi para ali no período de José, quando José se tornou um governador ali
E aí seus pais, seus irmãos foram para lá e ali começaram a estabelecer ali as suas moradas e conquistar ali um território. Mas logo na troca de governadores, ou seja, do príncipe do Egito, logo aquele príncipe que tanto admirava, deixou José. José morreu e aquele povo começou sendo administrado por outro faraó, que era cruel, que não tinha um respeito pelo povo judeu. E ali o povo começou a ser escravo. Então começou daí. O povo ele passou mais ou menos 400 anos sendo escravo, quando um dia Deus resolveu mudar a história daquele povo, fazer aquele povo, trazer aquele povo de volta às raízes de adoração. E aí Deus levanta o servo dele, chamado Moisés, e também levanta Arão, seu irmão, e também Miriam, ali um trio, a qual Deus escolheu como cabeça ali Moisés. Moisés, sendo usado, saiu do Egito com o povo. E a palavra de Deus fala, querido, que o povo passou 40 anos no deserto, como nômades, como peregrinos. E Deus fala que aquele povo, ele viu o agir dele, Deus ali. Eles viram a coluna de fogo, eles viram durante a noite a coluna de fogo, eles viram a nuvem durante o dia sobre eles para que o calor do deserto não o matassem. Eles viram à noite a coluna de fogo para que eles pudessem ser aquecidos. Porque é só você assistir um pouco de Discovery sobre, eu gosto muito, de assistir sobre sobrevivência, que você vai entender. Muitos especialistas que vão ali para o deserto, eles narram que no deserto, durante o dia o calor é escaldante, e durante a noite a temperatura ela cai drasticamente, com um frio muito grande. Então é essa a realidade do deserto. Então Deus, durante o dia, coloca a nuvem ali por cima do povo, para que eles não sofressem ali com o calor do deserto. Mas durante a noite Deus enviava a coluna de fogo para andar ali ao lado do povo do deserto, no deserto, para que eles pudessem ali se aquecer. Deus também faz cair do céu maná, que na transliteração do texto no hebraico quer dizer: o que é isto? Era uma comida que Deus enviava do próprio céu, eu creio, através dos anjos, para aquele povo se alimentar. Muitos estudiosos falam até que o maná tinha ali um sabor ali de baunilha, mas isso é só uma questão de colocação na visão teológica, O texto, que é o princípio aqui, que é o principal que eu estou levando para você entender. Aquele povo, ele viu o agir de Deus, mas chegou um momento que aquele povo, ele não queria mais maná, ele queria carne. Eles reclamavam da água, da falta de água, eles reclamavam de muitas coisas, mas algo chamou a atenção de Deus naquele momento, para o caráter daquele povo naquele momento: a incredulidade. Preste atenção, querido, que a incredulidade, ela aborrece o coração de Deus, porque é impossível um ser humano que não tem fé, que não crê, ele agradar o coração de Deus. E aí Deus presencia ali aquele momento, aquele povo reclamando, sendo incrédulo. Versículo 10 ele diz: por isso me indignei contra essa geração, e diz: estes sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Por quê? Porque Deus fala para Moisés, no versículo 8 diz
Não endureçais o vosso coração como foi na provação. Ou seja, ele fala aqui em Hebreus, no dia da tentação, ele traz aí uma retrospectiva do que aconteceu com o povo no deserto, quando eles peregrinavam. E aí no versículo 9 ele dá um alerta, ele diz: onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Preste atenção que aquele povo, ele contemplou o agir de Deus aproximadamente ali por 40 anos. Aí, mamãe, foi bastante tempo. Geograficamente, a teologia ela nos leva a entender que Deus fez aquele povo andar em círculo e não conduziu diretamente à terra prometida, como Deus já tinha prometido a Abraão. Por conta de quê? Da incredulidade. Quanto mais aquele povo era incrédulo, mais distante eles se tornavam e eles ficavam da nova Canaã, da terra prometida. Sabe por quê, querido? Porque a incredulidade, ela nos afasta da presença de Deus. Aí, irmão, essa mensagem você está levando só para crente? Não. A incredulidade, querido, ela afeta o coração do ser humano em termo geral. É para mim, é para você que está me ouvindo, é para qualquer ser humano que está ouvindo agora essa mensagem. A incredulidade, ela incomoda o coração de Deus. Eu lembro até um episódio, Tomé, né, um dos textos mais citados quando se fala em incredulidade, no livro de Mateus. Ele diz para Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado, ele não viu. A princípio Tomé ele não viu, ele não estava quando Jesus aparece pela primeira vez aos seus discípulos. O texto também não fala onde era que Tomé estava, mas enfatiza que ele não estava ali no momento. Quando ele chega ali junto aos discípulos, os discípulos: olha, Jesus esteve aqui. Ele disse: olha, se eu não ver, se eu não colocar minha mão no ombro dele, se eu não tocar nas feridas dele, de forma alguma eu vou crer. Passa ali uma semana mais ou menos, Jesus aparece novamente. E aí Jesus chama a atenção de Tomé e diz: venha, Tomé. No dito popular do judeu: vinde, veja, coloca a tua mão no meu ombro, coloca a tua mão nas minhas feridas, mas não sejais incrédulo. Jesus ele adverte para que o ser humano não seja incrédulo, porque se você não crê em Deus, você não acredita na palavra de Deus, é impossível você conhecer a Deus. E aí, querido, o que acontece? Aquele povo, eles pereceram, eles morreram no deserto sem conhecer a terra prometida. A palavra de Deus diz que Deus fez com que aquela geração todinha que estava ali, exceto, né, Caleb e Josué, mas aquela geração antiga, antes de Caleb e Josué, todos eles morreram sem ver a Canaã, a terra prometida, porque a incredulidade os impediu de contemplar a promessa de Deus. Só depois, quando Moisés entrega, depois dele ter visto, Deus revela para ele uma visão para Moisés, a terra prometida, para que ele descansasse ali. Ele já estava velho, e Deus leva ele subir o monte e mostra para ele: está aqui, Moisés, a terra que eu prometi, mas tu não vai entrar nela. E aí Moisés entrega o cajado, passa ali a vez para Josué, e Josué conquista ali a terra de Canaã, entrando na primeira cidade de Jericó. Moisés descansou e foi enterrado por Deus, como está escrito na palavra. Mas aquele povo nenhum conheceu a Canaã prometida por Deus. O livro de Hebreus fala que Jesus, depois dele ter morrido, ele desceu até o inferno. E ele foi pregar para o povo do antigo dilúvio.
Mas algo, querido, que eu presto atenção aqui nesse texto, é que aquele povo, ele foi impedido de receber a salvação, porque eles não creram. Ah, irmão, mas que é isso? Jesus não foi lá e não pregou? Preste atenção. O livro de Hebreus fala que Jesus foi pregar para o povo do antigo dilúvio. Ele não recita esse povo que desceu no deserto, que morreu no deserto por incredulidade. E aí eu tenho uma base bíblica para defender essa colocação, que é lá no livro de João capítulo 3, versículo 16, 17. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, que é o que responde aqui essa questão da incredulidade, da qual nós somos cancelados do reino de Deus. É impossível um incrédulo entrar no reino de Deus. Versículo 18 do capítulo 3 de João diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Querido, a condenação é essa. Jesus, ele veio para o mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então a palavra de Deus diz que o que crê, ele vai receber a salvação. Mas o que não crê, ele já está condenado. E aquele povo no deserto, ele desceu à sepultura sem crer. Passaram 40 anos vendo a obra de Deus, maná caindo do céu, eles vendo o agir de Deus, vendo rocha dando água para saciar a sede. Mesmo assim eles não creram, morreram como incrédulos. Então, querido, a exaltação que eu trago para mim e para você hoje, que nós não sejamos incrédulos, como aquele povo no deserto. Que esse povo no deserto sirva de lição para mim e para você, que às vezes agimos de forma incrédulo, como um incrédulo, não crê. E a fé, querido, é o passaporte para a nossa crença em Deus. É impossível você dizer que crê em Deus, mas não tem fé. A fé, ela é o núcleo do cristianismo. A fé em Cristo, ela é o núcleo do cristianismo. Sabe por quê? Porque se nós não cremos que Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus, nascido da nossa irmã Maria, se nós não cremos nessa verdade, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós não entraremos no nosso descanso. Nós não entraremos na nova Jerusalém, como está escrito em Apocalipse, onde João vê a nova terra, o novo céu, e vê também a nova cidade, que vem pronta como a noiva se apronta para o noivo. Então, querido, não seja incrédulo. Às vezes nós agimos de incredulidade, porque somos carnais, mas nós devemos depositar nossa fé naquele que morreu na cruz do Calvário e deu a vida por mim e por você. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Hebreus capítulo 3, versos 7 em diante, fala daquele povo que desceu ao deserto como incrédulo, e que nós não sejamos como aquele povo. Creia, querido. Satanás, nesses últimos tempos, ele está fazendo de tudo para roubar a tua fé. Ele está fazendo de tudo para te tirar do caminho do Senhor. Eu quero te chamar a atenção bem aqui no que você vê nas redes sociais, em televisões. Às vezes você vê um pastor, você vê um pregador, você vê um profeta, você vê uma pessoa que se intitulariza homem de Deus, um diácono, um apóstolo,
Você vê essas pessoas agindo de má fé. Mas creia, essas pessoas, elas não representam o cristianismo. Elas não representam a Jesus. Porque o servo de Deus, ele tem uma reputação a zelar. Um servo de Deus, ele tem o nome do Senhor Jesus para zelar. Se você vê uma pessoa intitularizada dizendo sendo homem de Deus, mulher de Deus, mas age totalmente ao contrário ao cristianismo, não se desanime, não se decepcione com Cristo, porque esta pessoa, ela não representa o povo de Deus. É mais um cordeiro, é mais um lobo ali com pele de cordeiro. Então essas pessoas não nos representam. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas são impedidas de conhecer o Evangelho por mau testemunho de pessoas que estão dentro das igrejas, mas não são igreja. Escute, estão dentro das igrejas, mas não são igreja. São lobos vorazes, disfarçados de ovelhas. E para esses, querido, o fim apaga é o lago de fogo, de enxofre, que queima pelo século dos séculos. Se você já está admirando Cristo, se você já está sendo chamado por Cristo, se o teu coração já bate forte quando ouve a mensagem, a palavra de Deus, não olhe para aquele que está fazendo feio. Aceite a Jesus e viva o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? E não sejas incrédulo, como aquele povo foi no tempo do deserto. Amém? Então essa mensagem eu quero orar por ti, quero orar pela cidade de Buriti em nome de Jesus. Pai Santo, Deus maravilhoso, a ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Pai, eu quero te dizer, Pai, em primeiro lugar, que nós te amamos, Senhor. Amamos o teu Filho amado Jesus Cristo, e nós amamos o Espírito Santo de Deus, a qual é Deus, que opera em nossos corações, que fala no íntimo da nossa alma, do nosso espírito, as coisas que estão por vir. Eu quero te agradecer, Pai, pelo teu amor incondicional, Pai, em nossas vidas. Te agradecer, Pai, por até aqui o Senhor ter nos mantido de pé. Te agradecer, Senhor, pelo alimento que o Senhor colocou em nossas mesas. Que o Senhor, Pai, possa colocar, Pai, a tua fé em nosso coração, porque tudo é teu. A Bíblia diz que até a fé que temos em nosso coração foi o Senhor que nos deu para que nós possamos crer no teu Filho amado Jesus Cristo. Então eu te peço, Pai, que a cidade de Buriti, Pai, possa ser impactada, Senhor, com a fé em Jesus, e que ela, Pai, possa ser salvo no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço e te entrego essa mensagem. Amém, amém. Querido, fique na graça e na paz do Senhor. Quinta-feira eu vou estar aqui com mais uma pregação da palavra de Deus para honra e glória do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor.